Satya Nadella esteve no Xbox e colocou em xeque o futuro da marca. Vamos comentar sobre o que ele e Asha Sharma conversaram nessa sessão de perguntas e respostas com o time do Xbox. Recentemente, Satya Nadella esteve presente na sede do Xbox para uma sessão de perguntas e respostas do time Xbox. Acompanhado da nova CEO da Microsoft Gaming, Asha Sharma, Nadella, que estava vestidinho ali com o casaquinho do Xbox, disse o que todo fã gostaria de ter ouvido há 10 anos atrás. Antes tarde do que nunca, né? Apesar de eu achar que quase tudo que ele disse e que o time do Xbox está falando agora não passa de papo de político para deixar o pessoal mais calmo, algumas coisas a gente pode observar dessa conversa aí para marcar e acompanhar o desenrolado que vai acontecer daqui para frente. O site Windows Central, através de interlocutores presentes no evento, destacou os pontos abordados. E aí eu resumi os pontos chaves aqui para vocês. Depois de uma conferida lá na matéria deles, o link vai estar na descrição do vídeo. Nadella deixou claro de primeira que a Microsoft sempre investirá em jogos e que jogos são uma identidade central da empresa. De fato, os games sempre estiveram presentes na Microsoft. Marco zero da empresa aí foi o Microsoft Flight Simulator 1.0, que foi lançado em 1982 lá para o IBM PC. Curiosamente, ele é mais antigo que o próprio Windows, que foi lançado em 1985. A Microsoft Gaming publicava jogos para o DOS, na era ali dos anos 80 e 90, e principalmente ali os famosos Campo Minado, Paciência e joguinhos educativos. Antes do Xbox, a Microsoft criou a API DirectX, que foi pensada para dar ao desenvolvedor a liberdade que eles tinham no acesso direto ao hardware pelo DOS, coisa que consolidou o Windows até hoje como a plataforma principal de jogos no PC. Então assim, o Xbox foi só uma consequência natural, porque existiria no futuro o mercado de consoles modernos. Nesse caso, a Microsoft, a empresa, não o Satya Nadella, não vê por que o Xbox não continuar existindo para ela. E eu sempre falei isso, toda vez que tentaram matar o Xbox. Para a Microsoft, o Xbox é um produto consolidado dentro da empresa. Apesar de que o Nadella é daqueles, que pensa igual fez com o Windows Phone, com o Mixer, com o Zune. O papo do Nadella é reforçado por um pensamento que realmente faz sentido. O DirectX, por exemplo, foi um trampolim para a Nvidia criar chips especificamente compatíveis com essa API. Isso levou à evolução das GPUs como a gente conhece hoje, e também permitiu que os jogos rodassem agora em servidores na nuvem. Por isso que a visão de jogos da Microsoft não é superficial, eles não vão acabar com isso tudo de uma hora para outra. E essa é a parte que eu acredito das palavras do Nadella, eu acho que são válidas sim. Asha Sharma também respondeu perguntas das equipes do Xbox. Ela confirmou sua visão de gestão para o Xbox daqui para frente. Ela reforça a singularidade do retorno do Xbox com foco no console com hardware de ponta, valorização das equipes que ainda estão lá desde o início do Xbox e foco em criar grandes jogos. Ela reafirmou que os jogos e a estratégia do Xbox estão em transição e que tudo está sendo reavaliado. Os estúdios vão ter que elevar o padrão de desenvolvimento dos jogos e serão totalmente apoiados pela Microsoft para isso acontecer. Se ela fizer o mínimo que a gente gostaria que ela fizesse, eu espero também que ela esteja pensando no dano que foi colocar os jogos do Xbox no PlayStation, principalmente os que eram o DNA do Xbox. Eu entendo que o mundo mudou, eu entendo que o mundo ideal não existiriam exclusivos. Mas a gente sabe e eu reafirmo que não é assim que o mundo dos jogos funciona ainda. E que sim, eles precisam rever tudo isso para ontem. Apesar de que eu acho que eles não vão mudar nada disso aí por um tempo. Talvez eles façam isso só na próxima geração. Eles também comentaram que o Xbox precisa resgatar a confiança dos consumidores que os trouxeram até aqui. Bom, só pra ficar claro aqui, essa confiança aí foi embora quando vocês deixaram a Sarah Bond e o Phil Spencer inventar esse negócio aí de tudo é um Xbox e que seriam só 4 jogos. Só pra ficar claro, tá? Então eles precisam voltar o Xbox para onde eles conseguiam conectar os jogadores, criar as amizades e mantê-las em torno das franquias do videogame. O que eles estão falando ali basicamente é a época de ouro do Xbox 360, onde a gente ia jogar toda noite, no mesmo horário, jogos diferentes ou não, A gente ficava ali num grupo aberto no Xbox 360 batendo aquele papo com os amigos. Apesar de tudo isso ainda existir no Xbox hoje em dia, a conexão que os jogos da plataforma fazem hoje, de longe é o que acontecia na época do Xbox 360. E aí eles entenderam que meio que precisam voltar pra esse ponto aí. Caralho, seus merda, 10 anos depois, seus arrombados. Enfim, eles também confirmaram que esse é um desafio grande a se vencer. Porque eles precisam criar experiências que reconectem novamente os fãs, que hoje perdem tempo aí num feed infinito vertical no celular. Mas olha só, tudo que a gente já falava há um tempão, eles estavam cagando pra fazer. Não é à toa que deu no que deu, Por isso que eu não acredito ainda nas palavras deles. Sem ação, não tem como simplesmente eu achar que isso daí é verdade. Vocês me desculpem. Já que vocês fizeram a cagada de lançar Gears, anunciar Halo, Fable no PlayStation, eles já podiam começar por aí, cancelando esses lançamentos. Mas como cancelar esses lançamentos vai ficar mais caro,
Eles poderiam ao menos começar aí com Starfield, né, que também vai acabar despontando na plataforma da Sony. A gente precisa perceber também que não é só colocar o console como foco e fazer jogos melhores. Isso aí, queridos, é o básico, que nunca devia ter sido modificado. Mas eles precisam resgatar a presença e a identidade, e principalmente olhar para o console de real sucesso deles, que foi o Xbox 360. É de lá que reside a essência do Xbox de que eles estão procurando. O Project Helix não é um novo console em si. Isso aí é uma proposta que foi pensada lá em 2016 para fazer finalmente o que o Xbox foi pensado para ser: jogar do seu sofá na sua TV os jogos do Windows. Eles nunca conseguiram porque o time do Windows não conversava ali muito bem com o time do Xbox. Eles sempre trocavam ideias ali pelas beiradas. E o Project Helix, que seria finalmente a fusão do Xbox com o Windows, realmente tem chance de acontecer, porque diversas coisas estão convergindo para isso. Seja um Windows mais dinâmico, né, uma arquitetura de consoles e PC muito próximas, quase idênticas hoje em dia. Os jogos basicamente são os mesmos em termos de código base e, tipo, o PlayerUnknown's se consolidou como um caminho natural dessa fusão. O próprio logo do Helix mesmo ali lembra ali uma espiral de uma molécula de DNA, né? Certamente representa ali o Windows e o Xbox entrelaçando, tal. Pra mim, é até esquisito não ter acontecido no Xbox Series, mas no próximo hardware tem tudo pra finalmente se firmar. E aí fica aquela coisa, né? E o marketing? Vai ter que mexer. Porra, vai ter que mexer sim. Que não tem como seguir daqui pra frente sem ter uma presença confirmada no mercado. Não é só vender pela internet, não é. Por mais esquisito que isso seja, ter o videogame na estante da loja faz diferença sim, e muita. A percepção de que a gente está tendo agora de que eles abandonaram o mercado muda. Se tem videogame na prateleira da loja, no catálogo oficial, eles estão no mercado de videogames. Se não tem, não existe para comprar. E aí eu vou procurar outro videogame. Se o meu jogo do Xbox está em outro videogame, por que eu ia comprar o seu videogame que já está difícil para achar para comprar? A Sony e a Nintendo sabem muito bem disso, elas estão firmes e fortes aí vendendo seus videogames, vendendo muito, né? Porque eles estão em todo lugar. Eles têm ofertas online na loja, na lojinha do shopping, na lojinha da esquina. Se essa nova etapa do Xbox não resgatar isso novamente, essa presença física, nem precisa começar. E também eles sempre fazem uma coisinha muito chata. Eles deixam escapar coisas que deveriam ficar entre eles através de um veículo de notícia qualquer para ver a reação e checar o termômetro da galera. Isso pega mal pra caramba. Porque em vez de eles serem honestos e cumprirem o que eles falam, as informações escapando informalmente não tem peso algum. E eu sei que essa sessão de perguntas e respostas foi pro time do Xbox, mas eles até agora só estão falando. Cumprir mesmo até agora? Nada. E eu até acho que eles estão demorando muito. O que me intriga é como que o Satya mudou o pensamento de uma hora para outra. Porque antes era estar em todo lugar, custe o que custar. E agora é voltar às origens do Xbox? É muito esquisito não achar que isso tudo aí é lorota, né? Pra fazer a galera acreditar neles tão facilmente assim. Cara, eles estão queimadaços e só falar não adianta não. A gente quer ver essa disposição toda das palavras em ações. Mas e aí, você acha que as declarações do Satya chegaram finalmente ao ponto que a gente queria, apesar de praticamente 10 anos de atraso? Acha que a Sharma vai conseguir resgatar o Xbox da sombra em que eles meteram ele com essa história de tudo no Xbox? Deixa aqui nos comentários. Ah, não se esqueçam de assistir os outros vídeos e de comprar com a Very Hard Games, hein? Então é isso, Rani aqui, até o próximo vídeo. Fui!